Então, como colocar essa rotina, que para mim é o mais importante do planejamento, tá? Entenda assim que a rotina ela tem que ser implantada. Você tem que mudar o mindset dos profissionais que atuam dentro da sua empresa, tá? Então, para implantar, você precisa de um líder, um bom profissional que tem visão de planejamento e controle, que tenha três principais características, tá? Três principais características. Eu estou falando de um líder que seja isonômico. Essa é a palavra com que eu tive que... essa foi a característica que eu tive que me moldar quando eu me tornei consultor em planejamento. Eu sou isonômico. Eu vejo o processo, eu não vejo pessoas. Eu vejo ações, eu vejo programações, eu não vejo pessoas. Então eu não estou lá para julgar pessoas, eu estou lá para julgar processos. E a partir do momento que esse líder do planejamento consegue atuar, sendo isonômico, o processo funciona. Ou seja, você não está lá para criticar uma pessoa, isso, aquilo. Você está criticar um processo, você está criticar a sua própria empresa. E é isso que falta. Você tem que entender que o problema está no processo, às vezes não está na pessoa. E você tem que treinar a pessoa para que isso funcione. E nisso precisa de um líder. Tá? Além da isonomia, tem que ser um líder, tem que ser planejador, naturalmente. Né? O cara tem que entender que essa rotina tem que funcionar. E isso depende dele. Então tem que ser persistente. Planejamento no Brasil, a gente fala que a gente gasta 70% executando e 30% planejando. Tá? Não adianta a gente tentar tropicalizar um conceito japonês, que é o Kaizen, né, que é o contrário, é 70 planejando e 30 executando. A gente não vai conseguir fazer esse tipo de atitude. Então esse líder tem que entender as dificuldades que existem no nosso setor, esse sangue tropical que nós temos, e não consegue mudar isso de um dia para a noite. Então ele tem que ser persistente para trazer esse viés de planejamento para dentro da empresa. Tá? Quarto e terceiro lugar, regularidade. Então você tem que ser regular constantemente, tem que fazer as cobranças constantemente, tem que colocar as pautas, colocar as ações, e para isso buscar esse planejamento toda semana, é diário, é quinzenal, desculpa, é semanal, é quinzenal, é mensal, criar essa rotina para isso funcionar. O segredo então está colocar na responsabilidade de uma pessoa, essa pessoa responsável por aquele planejamento daquele setor ou daquela área, enfim, e esse cara tem que ser cobrado para que isso funcione. Tá bom, gestor? Fica essa dica aí, planejamento operacional na construção. Fica atento aí ao próximo vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre planejamento operacional e fechar esses assuntos, esse tema de planejamento. Valeu!